E levando em consideração, obviamente, a sua experiência, né, nesse período, uns 18 anos aí de vida vividos dentro desse ambiente, eu não sei exatamente, mas acredito que devem ter cases legais que você possa dizer, pô, André, esse foi um ponto muito positivo que me marcou, né, durante essa minha jornada. Foi uma situação assim que aconteceu e que me chamou bastante atenção. Eu tive muito aprendizado, né, com ela e que eu acho que faz sentido mencionar aqui porque me marcou mesmo enquanto profissional, enquanto perita, né, enquanto alguém que milita já nessa área. Assim como alguma que talvez tenha marcado você de uma maneira a ter trazido um aprendizado talvez um pouco diferente desse aspecto positivo, mas como uma oportunidade de melhoria. Uhum. Aquele que a gente olha e diz assim, poxa, com isso eu aprendi, eu não quero replicar isso, logo vai me levar a tomar mais cuidado nos próximos, né, momentos em que eu me depare com situações como essa. E aí a minha expectativa é que com essa sua resposta a gente consiga levar para esse empreendedor, essa pessoa que tem desejo de militar nessa área, né, a aprender também um pouco, né, com essa sua experiência, com essa sua vivência, né, levando em consideração esses aspectos. O que é que você poderia nos trazer como uma boa experiência que marcou, né, para Marcela e uma que talvez lhe chamou a atenção para dizer, poxa, aqui eu não quero pecar mais, né? Entendido. Olha, eu acredito que a melhor experiência que eu tiro de fazer perícias judiciais realmente foi a rede de trabalho que eu acabei montando. Eu conheci muitas pessoas. Muito bom. E não é só engenheiros ambientais, porque é da mesma área que eu, não. Outros especialistas de outras áreas, advogados, juízes, que eu tive a Perfeito. oportunidade de conhecer Sim, e entrar em um meio que eu não estava habituada. perfeito. E isso, para mim, foi muito engrandecedor. Eu já participei de processos periciais com 5 peritos Sim, nos mesmos processos. Nós éramos uma equipe de peritos. perfeito. Porque, às vezes, acontece de um processo ser muito complicado e exigir, né, uma multidisciplinaridade muito grande. Então, tinha engenheiro de pesca, tinha outros engenheiros ambientais, tinha biólogo na equipe, e isso realmente ampliou muito, não só a minha rede, mas também Sim, a minha capacidade de entendimento de outras áreas que eu não estava habituada, né? perfeito. Então, para mim, esse daí foi um lado bastante positivo, né? Positivo. E o lado negativo que eu poderia dizer é que eu tive muito medo em alguns momentos. Nossa, isso aqui, que receio eu tenho de. E eu já percebi que não precisa ter tanto Sim, medo assim. A gente pode, se você tem foco e você sabe o que você precisa fazer, você tem como resolver esse problema. E às vezes o medo me deixava um pouco mais devagar, me deixava um pouco mais perfeito. travada, meio insegura. Tá, Hoje em dia eu não tenho mais esse receio. Hoje em dia eu sei que, primeiro de tudo, eu tenho uma responsabilidade técnica grande. Então, se eu vejo um processo e eu vejo que eu não tenho capacidade de fazer aquele processo porque ele demanda de um outro profissional, eu informo isso perfeito. para a vara. Eu vou informar isso. Tá, E isso é importante também de ser dito, porque às vezes um determinado processo não é um engenheiro ambiental ou um engenheiro civil ou um perfeito. biólogo que vai resolver, não. Tá, Às vezes você precisa de uma multidisciplinaridade muito grande. E quando isso acontece, você tem que informar. tá. Existe a necessidade de uma comunicação com a assessoria da vara, com o juiz, a depender do caso, do que for. Então, existe uma necessidade de comunicação e antes eu tinha um receio. E eu aprendi que hoje eu não deveria nunca ter tido receio. Perfeito. Que eu deveria ter me comunicado melhor logo desde o início.